Realidade. Olá, pessoal. É sobre esse assunto que eu vou falar hoje. Porque nós, ou seja, eu e você e qualquer outra pessoa, devemos discernir o que é realidade. Devemos entender profundamente o que significa a realidade. Porque o mundo em que vivemos hoje não nos mostra a realidade. Eles nos escondem a realidade. Para que ficamos nessa realidade fictícia que eles nos apresentam. Então, nós não devemos nos conformar com isso em tempo algum. Isso significa que você e eu devemos cair na real, viver a realidade como ela é de fato de verdade. É assim que tem que acontecer. Então, você e eu temos que nos empenhar para que isso aconteça. Para que assim possamos viver a realidade dos fatos como eles são. Para que possamos ver, perceber a realidade como ela é. É assim que tem que ser. Então, essa realidade fictícia que eles nos apresentam, na qual eles nos condicionam a viver, não é essa realidade que eu vou falar aqui. Eu vou falar contra essa realidade. Porque é para que você entenda o que significa a realidade. Assim como eu também tenho que entender isso hoje. Para que esse entendimento, na sua e na minha vida, seja algo que nos revele a verdadeira realidade do mundo em que vivemos. Porque tanto você como eu não podemos viver de mentiras. Nós temos que cair na real. E para cairmos na real, temos que conhecer o que significa realidade. Então, existe na cultura grega um dos filósofos que existiram lá, alguns milênios atrás, ele falou sobre o mito da caverna. E o mito da caverna consistia em que pessoas estavam aprisionadas em uma caverna, algemados, acorrentados, e eles ficavam de frente para a parede da caverna e de costas para a saída da caverna. Ficava lá atrás. Ou melhor, ficava lá atrás. Ficava lá atrás. Então, eles só ficavam olhando para a parede, onde algumas pessoas faziam com que naquela parede se projetassem imagens. Porque para que aquelas pessoas vissem aquelas imagens que eram projetadas na parede. Pelo fogo da fogueira, eles ficavam fazendo sombras naquela parede. E aquelas pessoas que ficavam olhando para a parede, para aquelas pessoas, aquilo era a realidade. Era a única coisa que eles viam em movimento. O mundo deles estava girando em torno daquilo ali. Para eles, aquilo era a realidade. Só que a realidade que aquelas pessoas estavam vendo era uma realidade fictícia, era uma realidade fabricada. Era uma realidade fantasiosa aos olhos deles. Mas para eles aquilo era o universo deles. A realidade deles era aquilo ali, consistia naquilo ali. Até que um dia, uma daquelas pessoas que estavam presas naquelas correntes, vendo apenas aquela realidade, ele conseguiu quebrar as correntes e fugir da caverna. Saiu, foi lá para fora, ver a realidade que ele até então nunca tinha visto antes. E ele ficou tão maravilhado com aquela realidade, que era totalmente diferente daquela a qual ele vivia e via, que ele voltou lá e começou a falar para aquelas pessoas: olha, nós temos que sair daqui, a realidade está lá fora, nós temos que ver aquela realidade. Mas aquelas pessoas
estavam tão condicionadas, estavam com a consciência cauterizada por aquela realidade, que eles não quiseram sair dali. Ficaram naquela caverna, presos, algemados, ficaram naquela... A vida deles girava em torno daquela realidade ali, então eles não queriam sair daquilo ali. Aí, quando aquele homem viu isso, essa recusa, ele saiu fora e deixou aquelas pessoas lá. Isso significa o quê? O que esse mito da caverna quer dizer? Que a maioria das pessoas hoje vive também dessa forma. Porque a realidade que vemos hoje no mundo é fabricada também, é fictícia, é inventada, para que a humanidade fique condicionada a isso. Fique acomodada com isso, conformada, amoldada a essa realidade que é fabricada, que é fictícia. Então, as pessoas hoje têm que entender o que significa a realidade para poder fugir da realidade fictícia e ir para a realidade real, na qual ela deve cair e viver na realidade verdadeira. É assim que tem que ser. Só dessa forma as pessoas irão conseguir se libertar da realidade fictícia e fabricada que hoje acontece no mundo também. O mundo é uma grande caverna onde as pessoas estão presas nessa realidade fabricada. E estão tão condicionadas a isso que não percebem a realidade ao redor, ou a realidade que está além do que os olhos delas podem ver. Então isso tem que ser quebrado, esse mal tem que ser cortado pela raiz de forma definitiva, para que a humanidade inteira possa ver, perceber e viver na realidade. É assim que tem que ser. Então eu vou ler aqui um texto, porque a palavra realidade, ela é uma palavra. Realidade é uma palavra. E ela tem o seu significado. Então eu vou ler aqui o significado da palavra realidade, para que você veja o que significa realidade hoje. Então eu vou ler aqui, ó. A palavra realidade tem 3 significados. E o primeiro é que realidade é o que realmente existe. Porque hoje existem coisas fabricadas pela fantasia da tecnologia e ciência humana, que na real não existem. E quem de fato e de verdade percebe a realidade que o cerca, consegue sim ver e discernir claramente que o que não existe é balela, é fábula e invencionice teórica. Então, é isso que significa realidade. O primeiro significado da palavra realidade é esse. É isso que nós devemos entender, perceber profundamente. Quando nos conscientizarmos disso, iremos sair da realidade fabricada e fictícia, na qual não podemos mais viver. Existe uma realidade que nós devemos viver, sim, e não é essa. É isso que nós devemos entender hoje. Então, eu vou ler aqui agora o segundo significado da palavra realidade. O segundo significado da palavra realidade é que realidade é o que realmente é um fato real. E nesse sentido, a gravidade, por exemplo, não é um fato real, comprovado com provas científicas reais e concretas, de forma que, ao percebermos isso, não podemos continuar repetindo algo que não condiz com a realidade dos fatos. Então, pessoal, nós não podemos ficar repetindo e vivendo a realidade que eles querem nos impor como se fosse algo verdadeiro. Não é algo verdadeiro, é algo falso, é fictício, é inventado para nos condicionar. Esse é o objetivo
das pessoas que controlam o mundo hoje. Nos condicionar a uma realidade que não é a verdadeira. Por isso nós devemos fugir. Como aquele homem fugiu da caverna para ver a realidade, nós temos que fugir desse condicionamento que nos foi imposto. Devemos fugir disso aí, para conhecermos de fato, de verdade, profundamente o que significa realidade. E quando conhecemos o que significa realidade, nunca mais iremos querer saber de outra coisa, a não ser da realidade. A viver a realidade, que é boa, é agradável, é perfeita, tanto para você como para mim, como para qualquer pessoa. É isso que tem que acontecer. Eu vou ler aqui agora o terceiro significado da palavra realidade. O terceiro significado da palavra realidade é que realidade é o que realmente é verdade. E tudo aquilo que hoje, pela impiedade e perversão dos homens, está fazendo com que a verdade esteja sendo detida pela injustiça, não é realmente a realidade que devemos aceitar. Então, aqueles homens da caverna que viam aquelas imagens, essa era a realidade imposta para eles como verdade. E eles aceitavam aquilo. Porque estavam ali presos, acorrentados, só olhando para aquela parede. Nós não devemos ficar nessa condição também. Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa mais. Temos que quebrar essas algemas, esses grilhões, essas prisões impostas para que nós vejamos uma realidade que na verdade não existe. É isso que nós devemos entender. E ao entendermos isso, ao compreendermos isso, devemos fugir e começar a ver a realidade como ela é. Ela está ao nosso redor, só que nós não percebemos ainda, porque estamos condicionados demais a uma realidade imposta há muitos anos. Eles usam vários artifícios para condicionar a pessoa à realidade que eles querem que a pessoa viva, que eles querem que a pessoa veja. E não é assim. Então, é necessário entender essa questão para começarmos a quebrar, a destruir esse mal, a quebrar essas correntes que nos prendem a uma realidade fictícia. Temos que fugir disso, escapar, sair fora. Ainda há tempo de fazer isso. É por isso que eu estou estimulando, encorajando, incentivando você a fazer isso. Assim como eu também tenho que fazer isso também. Todos têm que fazer. Porque, infelizmente, a maioria da humanidade hoje está vivendo nessa realidade fictícia. E a coisa é tão séria que quando alguém escapa e quer contar e quer falar a realidade que viu lá fora, as pessoas não aceitam. As pessoas dizem que essa pessoa está louca, que é mentira que ela está falando. Porque o condicionamento é tão profundo na mente da pessoa que para ela aquela realidade é a certa e definitiva. Né? Para ela não existe outra. Mas existe outra sim. E é essa que nós devemos viver, conhecer, perceber. Porque isso é algo sério e importante. Então nós devemos entender isso hoje. E para fechar aqui, eu, é claro, tenho que ler as Escrituras. E eu vou ler aqui um texto que fala, ou melhor, é um texto que expressa a realidade do mundo em que vivemos. E esse texto foi algo falado por Paulo em Atenas, no Areópago, diante dos filósofos epicureus e estoicos que estavam ali. Então, foi diante dessas pessoas, desses gregos, que Paulo mostrou a realidade para eles, para que eles pudessem conhecer a realidade, que até então eles não conheciam. Então, eu vou ler esse texto aqui, que é muito claro e simples de se entender. Então, está escrito assim: Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos,
porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus se, porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos profetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, isso que Paulo falou aqui, ele estava expressando a realidade para que aqueles filósofos gregos e aquelas pessoas que estavam ali ouvindo no Areópago caíssem na real, conhecessem a realidade. Então, foi com esse objetivo que ele falou essas palavras sérias, importantes, que muitas pessoas hoje ainda não conhecem, assim como aqueles gregos não conheciam naquela época. Porque para eles, esse era um Deus desconhecido. Mas Paulo trouxe essa realidade para eles. Falou essas palavras, revelando a eles o único Deus que existe, o soberano, o Senhor que nos criou, aquele que nos dá vida, respiração e tudo mais, como ele falou aqui. Então, essa é a realidade. Então, pessoal, o que eu queria falar aqui a respeito era isso, para expor a realidade, para que as pessoas possam viver a realidade e quebrar as cadeias, as correntes, os grilhões que os prendem a uma realidade fictícia. Assim aconteceu com os gregos, porque depois que Paulo falou essas palavras, alguns gregos caíram na real. Alguns gregos enxergaram a realidade e creram em Cristo Jesus, se converteram, se arrependeram. Está escrito aqui no restante do texto. Então, essas pessoas passaram a viver na realidade real e concreta, a verdadeira realidade. Então, isso foi bom demais. E será bom demais para você e para mim e para qualquer pessoa que hoje enxergar e perceber a realidade verdadeira e não a fictícia. A realidade que eu apresento é a verdadeira. A fictícia é o que o mundo apresenta aí para as pessoas há muitos séculos. Então nós devemos entender a realidade. E eu espero que essa mensagem possa servir para alguma coisa. Possa servir para as pessoas acordarem e perceberem a realidade simples e pura. É assim que tem que ser. Então eu espero que essa mensagem possa edificar alguém. Porque esse foi o objetivo. E eu espero que esse objetivo seja concretizado na vida de todo aquele que a partir de hoje começar a viver a realidade como ela é, de fato e verdade. Eu espero que seja assim para todas as pessoas que estão vivas hoje na humanidade, em nome do Senhor Jesus.
Amém.